igreja, graça e paz de Cristo Jesus, amém? Bom dia o pessoal da live, bom dia os meus irmãos que estão em casa, paz de Cristo Jesus. Como eu sempre digo, tenha um pouco de paciência comigo, que eu sou o menor da minha casa, né? Vocês estão acostumados aí, presbítero João, diaconisa Gisele e tantos outros aqui da minha casa, pastora Paula, pastor Ney, pastor Cláudio. Tá bom? Mas eu sou o menor da minha casa, tá bom? Então, que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Mas é verdade. Aprendo muito com eles, com as pregações, um modo de viver. Isso é bênção para as nossas vidas. Bom, eu vou começar a dizer que, como todos vocês já sabem, nós estamos num congresso de homens, né? E esses 3 dias, sexta, sábado e domingo, se encerra hoje à noite. E tenho visto que tem bastante mulheres aqui nesta noite, algumas acompanhadas, outras não. Então quero dizer para as senhoritas que a palavra é voltada para os seus esposos, mas não precisa cutucar ele, não precisa bater do lado. Sabe, dizer, olha, tá vendo? Deus falando. Porque Deus vai falar o coração do seu esposo nessa noite, assim como ele falou com o meu nessa madrugada. Eu passei a madrugada toda acordado, preparando essa palavra e Deus falando grandemente ao meu coração. Então eu peço às senhoras, que as senhoras ouçam essa palavra, incentive o seu esposo e não o cobre. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Queria que você já estivesse abrindo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Nós vamos a partir do verso 25. Mas antes de nós adentrarmos na palavra, todos nós temos visto que os dias atuais cada vez mais têm se transformado e tem indo cada vez mais a uma pecaminosidade terrível, né? Nós temos visto como o amor da humanidade, ela realmente tem esfriado, como as coisas têm se perdido, como as coisas que o Senhor deixou como alicerce, as pessoas têm deixado de lado para viver as suas próprias concupiscências. Mas a palavra do Senhor, ela já nos dizia isso. Hoje nós nos deparamos com uma grande empresa, né, de hamburgueria, a Burger King, fazendo um marketing contra as nossas crianças, querendo seduzir as nossas crianças, e isso tem afetado a família, porque é isso que o inimigo quer fazer. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Dá um glória aí, irmão. Me ajuda aí, dá um glória em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, o inimigo ele tem tentado de toda forma destruir algo que foi determinado por Deus desde a criação do homem. E o inimigo tem tentado de todas as formas destruir isso. Se chama instituição família. O inimigo tem tentado e até tem conseguido em algumas ocasiões. Mas as ocasiões que ele tem conseguido é no mundo. Mas isso tem adentrado hoje em dia para dentro das igrejas. E muitos têm
tem se deixado levar por isso, pelas artimanhas do inimigo. Por conta de quê? Por conta de falta de amor, de afeto para com a sua casa e para com a sua família. Então, assim, eu quero que você entenda, homem, que quando você foi formado, quando você foi forjado, Deus já colocou sobre os seus ombros a responsabilidade de você levar a sua esposa e a sua casa até o altar de Deus. A responsabilidade, ela é sua. A responsabilidade foi posta sobre os seus lombos. Então, essa responsabilidade Deus vai requerer das suas mãos. Amém? Vamos à palavra. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Olha só como isso é forte. Olha como esse texto para nós homens é forte. A responsabilidade de nós homens de levarmos a nossas ou a nossa esposa, melhor dizendo, diante do altar do Senhor. De quem é essa responsabilidade? É nossa. É nossa responsabilidade. E eu começo aqui dizendo: vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo, ele deu a sua vida pela igreja dele. Ele morreu, padeceu na cruz do Calvário pela sua igreja. Mas antes de Jesus fazer esse ato grandioso e maravilhoso, ele ensinou outras coisas. Ele teve um tempo com a sua igreja e ele até hoje, ele ensina a sua igreja. É dever do marido, ensinar a sua esposa o caminho do Senhor. A sua esposa, ela tem a responsabilidade dela? Sim, ela tem a responsabilidade dela. Tem sim, mas a sua responsabilidade maior é de estar com a sua esposa, ensinando o caminho do Senhor para ela. O caminho que ela deve trilhar, o caminho que ela deve seguir, aonde ela deve estar. Muitos homens gostam de usar o texto acima para impor dentro do seu lar uma autoridade da qual ele só pode ter se realmente ele for esse homem que o texto está dizendo aqui embaixo. Muitos querem ter uma mulher submissa dentro da sua casa, mas olha, o que é uma submissão? Uma mulher a quem você pode mandar fazer o que você bem entende? É isso que é uma submissão para você? Uma mulher que você tem que dizer, você não sai de casa hoje e ela tem que obedecer? Querido, isso não tem nada a ver com submissão. O nome disso é tirania. Se você faz isso, você não é um homem de Deus, você é um tirano. Você não é um sacerdote, como muitos gostam de bater no peito e dizer, eu sou o sacerdote da minha casa. Você me deve obediência. Você está muito enganado. Porque se você voltar para a palavra do Senhor, o Senhor Jesus diz que para vir até Ele, estar com Ele, não é por força e nem por violência, é por amor a Ele. Agora você olhe para dentro do texto e diz assim, como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja porque Ele quis amar. Não foi porque nós merecemos e somos bonitinhos. Não foi. Porque Ele quis amar. Ele quis se entregar por amor de nós.
E é dessa mesma maneira que nós, homens, temos que ser para com as nossas mulheres. É nesse mesmo sentido que a palavra está dizendo. Não é para ser superior a ela. Não é para querer ser o grande instrutor de todas as coisas, mas instruir ela em amor. Como foi difícil para mim essa noite, hein? Na madrugada, o Senhor falando comigo. Senta aí que eu vou falar com você. Senta aí que você vai escrever o que eu quero que você diga. Olhando para o texto, o apóstolo nos traz sobre nós, homens, responsabilidade da qual Cristo Jesus teve e tem com a sua igreja. Jesus Cristo deu a sua vida por amor de nós. A pergunta que nos faço é: nós literalmente teríamos a coragem de morrer pela nossa esposa? Você responde para você aí, sim ou não? Você teria essa coragem de morrer pela sua esposa? De dar a sua vida pela sua esposa? Porque foi isso que Cristo fez pela igreja dele. Mas vamos dar alguns exemplos aqui, figurados. Os exemplos figurados, para ver se nós teríamos essa coragem afinco mesmo. Você tem morrido para suas vontades, para suprir a da sua esposa? Você tem negado a sua própria vontade para suprir a vontade da sua esposa? Para poder chegar ao coração da sua esposa, você tem negado a si mesmo? O seu querer, aquilo que te agrada? Você tem feito isso? Você tem deixado o seu egocentrismo morrer para que a sua esposa possa se destacar? Ou você se sente ameaçado por conta do crescimento da sua esposa? E aí? Ou você tem se sentido ameaçado porque sua esposa tem crescido na graça e no conhecimento do Senhor? Tu tem visto a tua esposa subir no altar, pregar, tu tem visto a tua esposa dar aula, tu tem visto a tua esposa ministrar para a criança, e isso tem te incomodado. E aí você tem discutido em casa porque a tua esposa não sai da igreja, porque a tua esposa tem feito a obra na casa do Senhor. Antes ela na igreja do que ela no mundo, é ou não é, irmão? Quantos têm matado a sua esposa com falácias, porque ele não tem a coragem de acompanhar ela? Porque isso é falta de coragem, irmão. Não é falta de entendimento, porque a palavra de Deus diz assim, ó: aquele que tem falta de entendimento, peça que eu o darei. Isso não é falta de entendimento, isso é falta de coragem. Nós precisamos de homens e homens de Deus que tenham coragem. Coragem de conhecer, coragem de ir a fundo, coragem de querer pôr a mão no arado. Porque a seara ela é grande, mas os ceifeiros até hoje são poucos. Porque homens querem ficar acomodados na sua casa. E aí a sua mulher começa a crescer, a sua mulher começa a buscar. E não quer buscar para ela, quer buscar para dentro da casa dela. Quer buscar para trazer para dentro de casa. Para você mesmo, para os seus filhos. Mas você se sente incomodado, porque o seu egocentrismo fala mais alto, porque você é o sacerdote do lar. É difícil, né? Eu sei que é. Fica difícil de dar um glória a Deus, aleluia. Eu sei que fica. Eu também fiquei de madrugada, não queria dar um amém nem nada. Você ouvir sua mulher falar assim, ó, você é solícito, muito solícito. Para fora, mas dentro de casa você está falhando. Sabe quem ouviu isso? Eu. Da minha esposa. Tive que ouvir, porque é verdade. Gostei? Não. Não gostei.
Mas foi verdade, eu tive que ouvir e ficar quietinho. E tentar me ajustar. Preciso. Você é muito solícito por de fora. As pessoas ligam, você vai. As pessoas te chamam, você vai. Mas em casa? Sabe, nós precisamos, amados, homens, precisamos olhar para a necessidade real das nossas esposas. Nós vamos mais adiante nesses textos e você vai ver quão grande é essa profundidade disso. Da responsabilidade que nós temos. Mas nós queremos largar isso. Foi dado a nós e nós queremos largar uma autoridade constituída e dada por Deus a nós. Para levarmos as nossas esposas diante do Senhor. E com isso a nossa família, os nossos filhos. Por que os seus filhos não estão na igreja? Por qual motivo? Me diz aí, por qual motivo? Seja sincero, você consegue ser sincero consigo mesmo? Você consegue, na sinceridade, assim, para você, olhar para você e dizer assim, por que os meus filhos não estão na igreja hoje? Você consegue olhar e ver o que você plantou lá atrás? Fora da presença do Senhor? E você pode imaginar e dizer assim, bom, acontece isso hoje porque eu plantei. Mas você vai continuando plantando aquilo que foi errado? Ou você vai mudar a sua semente? E você vai começar a plantar o que é correto? Para que você também traga o seu filho, esteja o seu filho, a sua família completa na presença de Cristo Jesus? Ou tu vai continuar colocando uma carga em cima da sua esposa, da qual não pertence a ela? Eu sei que muitas mulheres agora devem estar pensando assim, eu queria que o meu marido estivesse aqui hoje. Como eu queria que ele estivesse aqui hoje ouvindo isso. Mas não era para ele estar aqui hoje, era para você estar. Porque você tem que aprender, mulher, com alguma coisa do que eu estou falando aqui hoje. Você precisa aprender algo. Porque a palavra também diz assim, que a mulher ganha o seu marido, no silêncio e na conduta de uma mulher cristã. Às vezes, eu vou parar um pouquinho aqui, vou abrir um parênteses. Às vezes você cobra tanto o teu marido para ele estar na igreja, você sendo sábia, você sendo uma mulher que busca, que o faz com que ele se sufoque, ele não queira estar, porque é muita cobrança. Cobra, tudo cobra, tudo cobra, tudo cobra. E um elogio, sai ou não? Dá para sair um elogio ou fica muito difícil? Mesmo quando ele faz errado, mas ele fez a iniciativa. Sabe, teu marido vir na igreja e você chegar em casa e falar, amor, muito obrigado por ter estado comigo na igreja hoje. Sabe, são gestos pequenos. Pequenos gestos que você vai chegar ao coração do seu marido. Vários homens têm fracassado no seu casamento por conta da sua passividade e indecisão, sobrecarregando sua mulher, não entendendo que ela é a parte mais frágil do casamento. Deixa eu tomar, que lindo, pastor. Obrigado, comissão de homens, vocês são demais. Vocês são demais, essa comissão dos homens. Veja bem, por causa da passividade e da indecisão que homens tinham que tomar, eles estão sobrecarregando as suas esposas. Aquilo que eu acabei de falar. Tem dado para suas esposas a responsabilidade da quais não são dela.
Aí quando a mulher toma a decisão, e não é a decisão que o camarada queria que ela tomasse, o cara se transforma. Ora, mas por que tu não tomou a decisão? Por que tu não tomou a decisão? Por medo? Por medo de fracassar? Por medo de errar? Ou você não tomou a decisão para poder querer cobrar a sua esposa para dizer que você faria melhor? Negligenciando aquilo que é seu. Presta atenção no que eu vou falar para você, amigão. A palavra diz que se você não reconhecer e não tratar a sua esposa frágil, como ela é, e a Bíblia diz que ela é frágil. E presta atenção no que eu vou falar para você também, amigão. Presta bem atenção, frágil não é sinônimo de fraqueza. Ouviu? Ouça. Frágil não é sinônimo de fraqueza. Ser frágil significa ser delicada. Entende? Ser frágil significa ser delicada e não fraca. É necessário você aprender isso. 1 Pedro 3,7. Põe para mim aqui. 1 Pedro 3,7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Para você que não trata a sua esposa como a parte mais frágil do seu relacionamento, do seu casamento. Igualmente vós, marido, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Dá uma olhada nisso aqui. Como é forte. Se você não honrar a tua mulher dentro da tua casa, se você não ter ela como a parte mais frágil, delicada dentro da sua casa, você dobra o seu joelho, a sua oração nem chega diante de Deus, porque ela é interrompida no caminho. A sua oração, ela nem chega. Ela não chega nos ouvidos do Senhor, você está orando à toa. Se você não tratar bem a sua casa, a sua esposa. Se você não honrar a sua esposa, e não é só honrar na sua casa, não. É honrar onde você estiver. É honrar mesmo que a sua esposa não esteja vendo. Se você não fizer isso, a sua oração, ela não é ouvida diante do Senhor. Essa é a responsabilidade nossa. Você casou, você quis casar? Então, tenha certeza que você tem um ministério dentro da sua casa. Você é pastor dentro da sua casa. Viu? Você tem ovelhas lá dentro da sua casa que você precisa cuidar. Passando por versículo 26, ele diz assim: para santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra. Para purificar, santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Forte. É forte. A palavra nos faz refletir profundamente de que maneira santificar e purificar a nossa esposa. Através da palavra. Através da palavra. Através da palavra. Então veja bem. Aqui quando ele está falando aqui, o purificar com a lavagem de água, não tem nada a ver com a respeito de você ser batizado. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está trazendo um sinônimo de como a água ela purifica, como a água ela limpa, como a água ela lava quando você toma um banho, que você está sujo. Então a água ela te lava, a água ela te limpa da tua sujeira.
visível. Mas a palavra, ela santifica. Aí eu vou te fazer uma pergunta, meu irmão. Que tipo de palavra tu tem trazido para dentro da tua casa? Quais as palavras que tu tem entoado dentro da tua casa para tua esposa? Quais são? Pensa aí. Você não faz nada direito? Essas palavras que você tem entoado? Você não se cuida? Você está gorda demais? Nossa, você não passa uma maquiagem? Dá uma olhada na vizinha do lado, como ela está se cuidando. Que tipo de palavra tu tem trazido? Que tipo de palavra tu tem colocado dentro da tua casa? Para tua esposa ouvir? Quais são essas palavras? De que forma você tem santificado a sua esposa? Ou você tem pervertido o coração da sua esposa? Quem você é? O que santifica ou o que perverte? Me diz. Trazendo fofocas alheias, trazendo problemas para dentro da sua casa desnecessários, falando mal dos seus irmãos dentro da igreja, falando mal do seu pastor, falando mal do seu líder, falando mal de um irmão, contaminando cada vez mais o coração da sua esposa, fazendo a sua esposa se tornar amarga. Que tipo de palavra você tem trazido? Que tipo de palavra você tem entoado dentro da tua casa? É dever teu, homem, é o teu dever santificar a tua esposa. Quando ele fala aqui, santificar, purificando a lavagem de água pela palavra, ele está dizendo aqui que você deve levar a palavra para dentro da sua casa. É você que deve instruir a sua esposa, é você que deve ler a palavra junto com ela, porque só a palavra. Cara, e eu estava meditando essa madrugada, e eu estava com a minha Bíblia, eu tenho outra Bíblia, eu estudando, e eu falei, Senhor, fala comigo, eu preciso falar, preciso que o Senhor fale, eu preciso que... E eu peguei a Bíblia da minha esposa. Peguei a Bíblia da minha esposa e eu falei, fechei as minhas duas Bíblias, eu falei, eu vou começar a meditar pela Bíblia da minha esposa. E ali eu consegui ver algumas coisas, porque assim, a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, quando é uma Bíblia de estudo, como passada para o homem, é algo como se fosse uma razão, sabe? Te direciona somente na razão, mas quando você pega a Bíblia da mulher, você começa a ver alguns sentimentos, sabe? A pessoa que fez o estudo, ela traz um sentimento aflorado, e você começa a estudar, e eu peguei a Bíblia da minha esposa, fechei a minha Bíblia e comecei a estudar pela dela. E eu comecei a ver algumas coisas. Deus começou a falar pela palavra, pela Bíblia, né? É a mesma palavra, só que de interpretações diferentes. E eu comecei a ler pela da minha esposa, estudar pela da minha esposa. E ali Deus começou a abrir os meus olhos, começou a abrir o meu entendimento para algumas coisas. E me fez ficar sensível a algumas coisas. Porque, pela palavra, a palavra de Deus tem o poder de guardar. Presta atenção, a palavra de Deus tem o poder de guardar. Salmos 17, 3 e 4. Põe para mim, por favor. Prova-me o coração, visita-me
de noite, examina-me e não achas iniquidade, a minha boca não transgride. Quando as obras dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do homem violento. Então assim, a palavra de Deus, ela guarda. A palavra de Deus, ela guarda. A palavra de Deus, ela traz segurança. Então presta atenção, homem. É necessário... Deixa eu ligar aqui que... É necessário que você traga a palavra de Deus para dentro da sua casa. É necessário que você traga a palavra para sua esposa, para que a sua esposa se sinta guardada, para que a sua esposa se sinta segura. É por meio da palavra, não é por meio disso aqui, ó. Não é por meio de músculo, de braço, de força. Quando a palavra do Senhor está dizendo guardar, é através da palavra dele. Só a palavra do Senhor pode nos guardar. E é necessário que você entenda isso. A palavra de Deus tem o poder de vivificar. Olha só, a palavra de Deus tem o poder de vivificar. Salmos 119, do 5 ao 25. Oxalá sejam os meus caminhos dirigidos de maneira que eu observe os teus estatutos. Então não ficarei confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido as tuas retas ordenanças. Observarei os teus estatutos, não me desamparareis totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. De todo o meu coração tenho te buscado, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os teus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas. Em teus preceitos medito e observo os teus caminhos. Delar-te-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Presta atenção aí. Que tipo de palavra tu tem colocado na tua casa? Quais são as palavras que tu tem trazido para o coração da tua esposa? Ei, acorda, homens. Vocês precisam vivificar a esposa de vocês. É necessário. A palavra de Deus tem o poder de fortalecer. Salmos 119, 28 e 29. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e ensina-me a benignidade da tua lei. Mas tem mais, não acabou. A palavra de Deus tem o poder, a palavra de Deus que tem o poder de dar a sabedoria e o entendimento. Salmo 119, 130. A exposição das tuas palavras dá a luz, dá entendimento aos simples. Abro a minha boca e erquejo, pois pelos teus mandamentos. Pois estou anelante pelos teus mandamentos. Qual a palavra que tu tem colocado dentro da tua casa?
O que você tem trazido ao coração da tua esposa? Como é que tu pode requerer uma esposa submissa se aquilo que tu tinha que fazer tu não está fazendo? A submissão da tua esposa, ela vai vir a partir do momento que ela olhar e ela ver e reconhecer que verdadeiramente ela tem um homem de Deus, com quem ela pode contar, com quem ela se sente segura. Está na hora, homens. Deus tem pressa. Os dias são maus. Os dias são maus e nós continuamos, na mesmice. Esse ano não, deixa para o ano que vem. Esse mês não, deixa para o mês que vem. Hoje não, amanhã eu faço. Tu nem sabe se amanhã tu vai estar aqui, irmão. Tu não tem poder nem no fio do teu cabelo. Tu nem sabe se ao sair daqui tu vai estar vivo. Enquanto isso, a tua esposa dentro da tua casa está sendo destruída. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Sabe o que vai acontecer? Coisas que nós já vimos aqui. Homens nos procurando, com a alma rasgada, o coração rasgado, porque acordou de manhã e a esposa olhou para a cara dele e falou assim: eu não te amo mais. E ir embora. Mas por conta de quê? De anos de luta, anos de busca. E o homem da casa que tinha que estar posicionado não estava. E você vê o sofrimento do homem agora e você fala: irmão, vamos orar, porque não tem o que fazer. Foi aquilo que tu plantou, é a tua colheita. Enquanto a tua colheita não acabar, não tem o que fazer. Vamos orar, vamos nos apoiar, vamos jejuar, não para, não desiste, nós estamos contigo. Mas fala, vai lá pastor, vai lá pastora, vai lá Elivelto, vai lá Ângela. Tenta conversar, não adianta, irmão. Não adianta. Mas sabe qual o maior dos nossos problemas? É que nós queremos pagar para ver. Nós acreditamos que comigo não. Isso não acontece. Você está enganado, amigo. Você está enganado. Você que está me ouvindo aí em casa, você está enganado. Desperta tu que dormes. Desperta. Sabe por quê? Porque Deus vai requerer das tuas mãos. É das tuas mãos que Deus vai requerer. Deus vai cobrar de ti o estado que a tua esposa se encontra. É de ti. Presta atenção na comparação do versículo 25. É uma comparação entre a igreja de Cristo, quanto Cristo ama a igreja dele, e ama incondicionalmente. Porque assim, nós erramos diante de Cristo, nós pecamos diante de Cristo, e com tudo isso Cristo nos perdoa. Olha só. Muitos homens querem ser perdoados, querem ser desculpados, mas quando a mulher vacila, tem um cerviz duro, um coração duro, porque é homem. Como eu disse, isso não é sinônimo de homem, isso é sinônimo de tirano. Então, tenha ciência disso. Tenha consciência disso. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Olha aí, outro versículo. Como você deve, ou dever do homem, de apresentar a sua esposa como uma igreja imaculada. Eu não estou dizendo que a tua esposa não vai errar. Eu não estou dizendo que a tua esposa não vai falhar. Mas é dever teu, toda vez, santificá-la, ensiná-la, fazer com que ela compreenda aonde ela deve estar. De que maneira ela deve estar. A sua esposa, ela deve ser honrada, pura, santificada, feliz e pronta. Como a noiva do Cordeiro. Tu tem honrado a tua esposa? A tua esposa tem tido um coração puro com as tuas atitudes? Ela tem sido santificada? Ela está feliz? Ela está pronta? Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher com o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Quer cuidar do corpo, né, amigão? Quer ficar sarado, quer ficar bonito, quer ir numa academia, é ou não é? Quer desestressar, jogar um futebol. É bom pro teu corpo, não é? Acho que é. Quer comer do bom e do melhor. Mas a tua esposa está tendo parte nisso ou não? Tua esposa está tendo parte nisso ou não? Se a tua esposa não está tendo parte nisso, tem alguma coisa errada, irmão. Tu quer ter uma mulher bonita em casa, mas tu não investe. Tu quer ter uma mulher fitness em casa, mas tu não influencia ela para ela ficar fitness. Tu quer uma mulher bem cuidada, bem arrumada, mas tu não libera. Um faz-me rir para ela ir na loja, tomar um banho de loja, ficar bonita para ti. Mas quando chega a tua vez, tu nem pensa duas vezes. Tu não pensa duas vezes. Tu vai lá e faz. Tu tem amado a tua esposa como o teu próprio corpo? Porque a palavra do Senhor diz assim: vós, marido, deixai pai e mãe, e se unirá a tua esposa numa só carne. Deixai quem? Deixai quem? Tu tem ido buscar conselho aonde, amigão? Aonde tu tem se aconselhado? Com a mamãe? Tem ido no colinho da mamãe reclamar da mulher? Ah, não aguento mais, mãe. Mãe, me ajuda, mãe. É? Ei, casou, amigão. Respeite e continue amando seus pais. É dever seu. Mas uma só carne é só com a tua mulher, amigão. Quer conselho? Vai pedir para a tua mulher. Quer se abrir? Vai se abrir para a tua mulher. Você pode sim pedir ajuda. Claro que pode. Eu não estou falando que isso é errado, não. Eu quero que vocês me entendam. Se está difícil de chegar, procure ajuda sim. Os seus pastores estão aí para isso. Os seus líderes estão aí para isso. Mas não é para você ir chorar no colinho da mamãe. E você, mãe, quando o seu filhinho vir
Mãe, a minha mulher... Fala para ele assim, ó. Volta para tua casa e se resolva com ela. Tá bom, mamãe? Não fica pondo ele no colinho, não. Tá bom, filhinho, vem aqui com a mamãe. Quer um pratinho de comida? Não, dorme aqui hoje, o seu quarto tá ali. Viu? É papel da mulher forjar homem também. Viu? Os seus filhos estão nos seus braços para que você forje ele a ser homem. Ensine a ele a ser homem. Fale para o teu filho assim, ó, olha lá o exemplo do teu pai, o homem de Deus. Tem que ser assim, homem de Deus que nem teu pai. Claro, se ele for um homem de Deus, né? Não é verdade? Então, um conselho para vocês, mulheres. Se você já tem o seu filho casado, e aí ele vem na sua casa reclamar da esposa dele, fala para ele assim, ó, filhão, volta para tua casa. Vai se resolver com a tua mulher, toma vergonha na tua cara. Porque na hora de tu casar com ela, tu não veio pedir opinião para mim se podia casar ou não. Ei, nós estamos precisando de homens fortes, homens corajosos, homens posicionados, homem que não tenha medo de enfrentar a dificuldade, homem que não queira largar. Ei, Deus está requerendo a esses homens. O mundo está batendo forte aí fora. Batendo forte que não tem mais essa de homem e mulher. Você pode ser o que você quiser. Estão batendo forte. Por que será? Por qual motivo? Porque querem acabar com a instituição família. E tem homem que está disperso a isso. Põe para mim Gênesis 1:26. Eu quero terminar essa minha pregação, já quero chamar a equipe de louvor aqui. Eu quero terminar esta pregação, essa palavra que o Senhor me deu até aqui, com esse versículo. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se rasteja sobre a terra. Quando Deus formou o homem, ele fez a imagem e semelhança. Mas preste atenção, a Gisele até falou na quarta-feira a respeito de semelhança. Deus não fez o homem parecido com Deus, não é isso. Mas colocou no homem as características de Deus. Colocou no homem a forma como o homem deveria andar. De que maneira o homem deveria andar? Reto, sabe, correto. E deu ao homem poder de governo. Para governar. Para pôr sobre as mãos dos homens, para que ele governe, para que ele decida, para que ele não recue, para que ele vá para cima. A pergunta que eu te faço, amado: onde está essa autoridade que Deus colocou sobre as tuas mãos? Onde tu colocou essa autoridade que Deus colocou nas tuas mãos? Por que tu deixou, tu largou isso? Ei, presta atenção no que eu vou te dizer. Tu pode até ter largado. Mas se tu ouviu essa palavra nesta noite, e essa palavra falou contigo, te coloca de pé, igreja. Pode apagar as luzes aqui para mim, por favor. E essa palavra falou contigo nesta noite. Essa palavra veio de encontro ao teu coração. E se essa palavra falou contigo, assim como ela falou comigo, assim como Deus falou comigo nesta madrugada,
Porque é algo em mim que precisa ser mudado. Há algo dentro de mim que eu preciso mudar e preciso mudar urgentemente. Porque tem ferido o coração da minha esposa. Querido, crescer para crescer. Crescer dói. Há uma fase, há etapas a ser passadas e essas etapas não podem ser puladas. Eu ouvi isso semana passada. O que você tiver que passar, você vai ter que passar. E ninguém vai passar por você. Você quer crescer? Você precisa se posicionar. É a autoridade que Deus te deu. Essa autoridade não está sobre a tua esposa. Para de colocar nos ombros da tua esposa aquilo que pertence a ti. Seja homem. É homem de Deus. Não é um homem que o mundo aí fora prega. Porque ser homem que o mundo lá fora prega é fácil, querido. É fácil demais, eu já estive lá. Eu já estive lá, eu vim de lá. E eu sei o quanto é fácil viver o que se vive lá fora. É fácil. Eu quero ver ser homem aqui, ó, no altar. Eu quero ver ser homem aqui, prostrado. Eu quero ver esse homem falar assim: Senhor, eu quero a minha autoridade de novo. Eu tomo posse daquela autoridade que o Senhor me deu. Se essa palavra falou com o seu coração, querido, vem aqui à frente. Eu vou estar aqui. Porque tem coisas dentro de mim que precisa ser mudada, porque Deus falou comigo. Se essa palavra falou ao teu coração, vem aqui. Nós vamos orar pela tua vida. Nós vamos clamar pela tua vida. Você não vai estar sozinho, não. Não vai. Pode ter certeza.